Irmãos, vamos então, nesse momento, abrirmos a palavra de Deus, e nós vamos abrir o texto da palavra de Deus em Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versículo 18, versículo 19. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho da águia no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. O caminho da águia no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma virgem, com uma moça. Vamos orar nessa hora. Quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: famílias como águias. Vamos repetir? Famílias como águias. Mais uma vez? Famílias como águias. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, nesse estado, junto com esse povo tão alegre. Obrigado pela oportunidade de conhecer mais uma parte da Tua família, Senhor. Obrigado por essa igreja, que tem sido uma igreja amiga da família, uma igreja que tem procurado ajudar as famílias a serem melhores famílias. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que através desses 3 dias nós sejamos melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores pessoas em família. Ó Deus, que a nossa família seja um testemunho do que é cristianismo para a sociedade tão descrente de família, tão descrente de casamento. Ó Deus amado, que também sejamos uma melhor família da fé, como igreja, como povo Teu que aqui se reúne, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto de pensar, eu gosto de ver na palavra de Deus os escritores sagrados usando assim figuras do mundo animal, do reino vegetal, para passar lições maravilhosas para nós. Por exemplo, na Bíblia, em algumas vezes, nós somos identificados como ovelhas do Senhor Jesus. Então o escritor bíblico, o escritor sacro, ele se apropriou daquela imagem de ovelha e trouxe essa imagem para nós, de forma que nós somos ovelhas de Jesus. E quando nós estudamos a característica da ovelha, nós podemos ver que tem tudo a ver. Como nós devemos ser ovelhas de Jesus? A ovelha é obediente, a ovelha pacífica, a ovelha aceita as ordens, as orientações do seu pastor. A ovelha é dependente do seu pastor. A Bíblia também se apropria de imagens, por exemplo, dizendo que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. Muitas vezes nós somos simples como as pombas, mas deixamos de ser prudentes como as serpentes. A Bíblia diz também o seguinte: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. E como é importante, como é interessante quando nós estudamos o jeito de ser, né, vamos assim dizer, das formigas, dos costumes, da maneira como Deus fez as formigas, como que elas trabalham em equipe, trabalham pensando no amanhã, trabalham de dia, de noite, sob orientação de uma líder. Como é interessante ver o mundo das formigas e aplicar a nossa vida profissional e aplicar a nossa vida enquanto trabalhadores, enquanto trabalhadoras. Mas aqui eu quero pensar nesta noite sobre as águias. E eu quero então estudar com os irmãos algumas coisas interessantes sobre as águias e aplicar às nossas famílias. Por exemplo, os irmãos sabiam que existem 30 citações no Velho Testamento às águias e 3 citações no Novo Testamento?
pensando sobre as águias, fui até os dicionários, fui até a internet e achei algumas coisas interessantes. Por exemplo, a águia, ela é uma ave monogâmica, sabiam disso? A águia se acasala somente com uma, macho e fêmea, é monogâmica, é um macho e uma fêmea. Outra coisa interessante é que as águias são zelosas em relação aos seus territórios. Cada águia tem o seu território, ela zela por esse território, de forma que outra águia não entre nesse território já pré-determinado, pré-marcado. Mas, meus irmãos, agora eu quero estudar com essa igreja, nessa primeira noite, 4 coisas interessantes que nós podemos aprender com as águias e sermos assim famílias melhores. A primeira citação está lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 11. Vamos ver então o que o escritor de Deuteronômio, pastor Moisés, escreveu sobre as águias. Capítulo 32, versículo de número 11. Diz assim, olha que coisa interessante. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Como águias que desperta a sua ninhada, os seus filhotinhos, paira sobre os seus filhotes, depois estende as asas, adeja, para apanhá-los, levando-os sobre elas. A primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos com as águias, e a primeira lição aqui, serve para os pais que estão me ouvindo. Quantos pais, quantas mães nós temos aqui nesta noite? Levante a mão, por favor. Muitos pais e muitas mães. Quantos pais, quantas mães ainda têm os seus filhos dentro de casa? Levante a mão, por favor. Levante a mão. Essa mensagem é especialmente para os irmãos, para as irmãs. Uma coisa interessante, irmãos, é que a águia, diz a palavra de Deus, que ela desperta a sua ninhada. Sabe, em outras palavras, sabe o que o escritor está dizendo? A águia balança o ninho. Então, a águia, ela tem essa característica muito interessante. Ela sacode o ninho, ela balança o ninho. E a palavra de Deus diz que ela faz isso para despertar a sua ninhada. O que isso tem a nos falar como pais? O que isso tem a nos ensinar? Outra coisa interessante é que quando ela balança o ninho e os seus filhotinhos começam a voar, ela presta atenção nos primeiros voos dos seus filhotes. Quando ela vê que o seu filhotinho está tendo dificuldades no primeiro voo, ela se coloca debaixo do filhote e leva-o novamente para o seu ninho. Irmãos, a águia nos ensina, como para os pais, uma coisa muito interessante, que nós como pais devemos despertar, devemos sacudir o ninho. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, nós devemos preparar os nossos filhos para a liberdade. Nós devemos preparar os nossos filhos para a autonomia. A águia cuida dos seus filhotinhos, a águia zela pelos seus filhotes, mas chega um momento que ela percebe que os seus filhotinhos estão crescendo, ela sacode o ninho, ela desperta a ninhada, para que os seus filhotinhos voem e conquistem novos espaços e ganhem a liberdade. Os pais precisam aprender com as águias. Nós precisamos de pais como águias, pais que despertem os seus filhos.
Em outras palavras, é preciso, irmãos, ensinar os nossos filhos sobre a liberdade. É preciso que, como pais, venhamos incentivar os nossos filhos para que voem, para que alcancem a autonomia, para que construam novos ninhos, novas famílias. Mas tem muito pai, sabe o que faz? Tem muito pai que está sempre colocando um gravetinho, coloca um gravetinho ali, coloca um gravetinho lá, e não dá liberdade aos seus filhotes para terem as suas próprias vidas. Irmãos, nós devemos amar os nossos filhos, nós devemos cuidar dos nossos filhos, nós devemos orientar os nossos filhos. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos, uma coisa muito importante que os pais precisam aprender: os nossos filhos não são nossos filhos. Os nossos filhos foram dados por Deus, foram emprestados por Deus, para nós tomarmos conta, para nós cuidarmos, mas um dia eles têm que voar e alcançarem a liberdade e construírem novos ninhos. Amém, irmãos? Um pai saudável, um pai que procura educar o seu filho, tem que desde pequenininho orientar os filhos, proteger os filhos, mas também balançar o ninho, sacudir o ninho, para que o filho alcance a liberdade. Eu conheço casais, irmãos, que têm problemas seríssimos no casamento. Sabe por quê? Porque não foram educados pelos seus pais a serem autônomos, a conquistarem a liberdade. É preciso, irmãos, sermos pais como águias. Philip Yancey, no seu livro Decepcionado com Deus, diz o seguinte: nenhum pai sadio deseja que um filho seja permanentemente dependente. Ele diz mais: os bons pais encaminham seus filhos da dependência rumo à liberdade. Maria Teresa Maldonato, no seu livro Comunicação entre Pais e Filhos, afirma o seguinte: a arte de educar consiste, sobretudo, na possibilidade dos pais crescerem junto com cada filho, respeitando e acompanhando a trajetória que vai da dependência quase total do bebezinho para a crescente autonomia e independência do filho já quase adulto. Vou repetir: a arte de educar consiste sobretudo na possibilidade dos pais crescerem junto com cada filho, respeitando e acompanhando a trajetória que vai da dependência quase total do bebezinho para a crescente autonomia e independência do filho já quase adulto. É preciso, pastor Josenildo, capacitar os pais para que deixem os filhos voarem. Talvez algumas mães não estejam gostando dessa minha palavra. Nós precisamos, irmãos, deixar os nossos filhos voarem. Nós precisamos sacudir o ninho. Nossos filhos precisam de autonomia. Nossos filhos precisam de liberdade. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: como pais, devemos colocar limites nos nossos filhos, enquanto estão sob nossa sujeição. Enquanto pais, devemos proteger os nossos filhos, alertá-los contra os perigos desse mundo. Mas nós, irmãos, não podemos ficar colocando gravetinhos. Nós temos que balançar o ninho para que eles voem. É preciso ensiná-los a andar pelas ruas. É preciso ensiná-los a ter autonomia. Conheço pais que filhos de 16, 17, 18 anos não deixam os seus filhos andar de ônibus. Nós temos 2 filhas, irmãos. Eu não sou pai perfeito. Minha esposa também não é uma mãe perfeita, não é uma esposa perfeita. Mas uma coisa que nós temos feito lá em casa: ensinar nossas filhas
dá autonomia dentro da sua idade. Veja bem, dá autonomia dentro da faixa etária, para que possam alcançar a maturidade e a liberdade. Moro no Rio de Janeiro. Rio é uma cidade maravilhosa. O Rio só é perigoso para quem não mora no Rio. Estou falando sério. O Rio só é perigoso para quem não mora no Rio. Ou tanto falar do Rio de Janeiro que as pessoas têm medo, pensam que lá é bala para tudo quanto é lado. Não é nada disso, não. Nós moramos no Rio há 16 anos. Pela graça de Deus, nunca fomos assaltados, nunca tivemos nenhum problema. Minhas filhas com 16 e 14 anos andam de ônibus para cima e para baixo. Isso, irmãos, é dar autonomia, isso é dar liberdade. Devemos orientar, devemos ensinar os cuidados que a criança deve ter, um adolescente deve ter, mas não podemos ficar colocando nossos filhos numa redoma, não. Tem pais que colocam os filhos numa redoma. E aí os filhos vão crescendo e não sabem agir diante de situações que vão enfrentar na vida. São pais que estão sempre colocando gravetinhos, são pais que estão sempre colocando condições para que os filhos não voem. E nós, como pais, precisamos aprender. Sabe de uma coisa, irmãos? Muitas vezes nós tentamos proteger os nossos filhos, pensando que com isso nós estaremos protegendo integralmente os nossos filhos. Mas quem protege os nossos filhos é Deus. Quem protege os nossos filhos é Deus. Conheço um homem casado que tem problemas na sua vida conjugal, sabe por quê? Porque a sua mãe não ensinou a voar. A sua mãe sempre procurou trazê-lo dependente de si. Hoje, quando tem um problema, já tem 2 filhos já casados. Quando ele tem problema, sabe para onde que ele vai? Vai para a casa da mamãe. Agora pergunte se o casamento está bem. Então a águia nos ensina o seguinte, que nós devemos sacudir o ninho. A águia protege. Quando ela vê que o filhinho dela, o filhotinho dela está tendo alguma dificuldade, ela vai, adeja, ela coloca as suas asas sobre o filhote e leva-o novamente até o ninho. Alimenta, protege, cuida. Passa-se alguns dias, o que ela faz? Balança o ninho novamente, vai voar. Aí o filhotinho voa, tem problema, ela adeja novamente, pega o filhotinho e leva para o ninho. Depois o filhote está crescendo, ela balança o ninho, o filhote voa, pronto, ela pode, não pensa, mas ela tem a seguinte sensação talvez, missão cumprida. Vai alcançar o seu espaço, vai conquistar o seu território. Assim devem ser os pais. Tem muitos casais que passam por problemas na vida conjugal, sabe por quê, irmãos? Porque a vida toda, sempre olhando para os filhos. Aí os filhos se casam, eles não sabem, os cônjuges não sabem olhar um para o outro, porque a vida toda ficaram vendo os filhos e não olharam um para o outro. Irmãos, o que eu quero dizer aqui, encerrando essa primeira parte, é que nós amamos nossos filhos, devemos cuidar dos nossos filhos, mas nossos filhos não são nossos, são de Deus, e a nossa tarefa enquanto pais é ensinar os nossos filhos a voarem, a serem filhos autônomos, filhos que alcançam a liberdade, dentro de cada faixa, dentro de cada época da sua vida, sempre devemos dar liberdade aos nossos filhos. Me lembro quando a minha filha Suzane, 6, 5 anos, mandei começar a comprar pão, vai comprar o pão na padaria. Eu tenho pessoas, conheço, as minhas filhas têm colegas que não sabem andar de ônibus no Rio de Janeiro com 15 anos, pastor. Não sabem andar. Minhas filhas começaram a aprender a andar de ônibus no Rio de Janeiro com 13, 14, 12, 13 anos. Com 11 anos já andava. Quem protege os nossos filhos é Deus, irmãos. E a nossa tarefa como pais é ensinar os nossos filhos a serem independentes, liberdade, autonomia.
A águia nos ensina como a águia desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre ela. Mas outra coisa que nós aprendemos sobre a águia está lá em Jó, capítulo 39. Jó, capítulo 39, versículo 27 e versículo 28. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Jó, capítulo 39, tem uma citação muito interessante que nós podemos aprender a sermos famílias como águias. Diz assim a palavra de Deus, Jó 39, versículo 27, também versículo 28. É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é a sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. E por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é a sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. Irmãos, famílias como águias constroem os seus lares nos lugares altos. E a Bíblia diz também que elas constroem os seus ninhos nos lugares altos e aonde? Na rocha. Irmãos, que coisa interessante. E a pergunta que eu coloco aqui nesta noite é a seguinte: onde nós estamos construindo os nossos lares? Casais, onde os irmãos estão construindo os seus lares? Nos lugares altos da moralidade, da moral cristã, da ética cristã? Ou nós estamos construindo os nossos lares nos lugares baixos da moralidade? Irmãos, nós precisamos aprender a sermos famílias como águias, famílias que estejam sendo construídas nos valores altos da ética cristã, da moral cristã, dos valores morais. Gosto muito daquela ilustração do pastor Fanini, que ele conta nas suas cruzadas. Diz que certa vez uma mulher estava cozinhando, morava numa fazenda, e da sua cozinha ela viu um casal de passarinho construindo o seu ninho. Ela percebeu que aquele casal de passarinhos estava construindo o ninho num lugar muito baixo. Aquela senhora saía da sua cozinha, ia até lá, despertava aqueles passarinhos de forma que eles pudessem procurar um lugar mais alto para construir o seu ninho e ter os seus filhotinhos. Ela fez isso 1, 2, 3 vezes, até que um dia desistiu. E num belo dia, ela estava cozinhando, ela percebeu que uma serpente, tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, subia e comia tranquilamente os filhotinhos daquele casal. Então o pastor Fanini diz que aquela mulher, ao contemplar aquela cena, disse: que pena, aquele casal de passarinho construiu o seu ninho num lugar muito baixo. Irmãos, nós como famílias, nós precisamos construir lares nos lugares mais altos da moralidade. Nós como famílias cristãs, nós temos construído lares em lugares muito baixos, irmãos. E aí nós estamos vendo que a serpente, a grande serpente, tem tragado os nossos filhos, tem tragado as nossas famílias, porque nós estamos construindo os nossos lares nos lugares muito baixos. É preciso que nós coloquemos o que é moral para os nossos filhos. Irmãos, nós estamos como famílias, nós temos percebido que muitas famílias cristãs estão construindo seus ninhos, as suas famílias, nos lugares baixos da moralidade, estão sendo influenciados por conceitos que não tem nada de palavra de Deus. E as novelas estão aí, as novelas estão ensinando coisas
para as famílias que não tem nada a ver de cristianismo, não tem nada a ver de evangelho, não tem nada a ver de palavra de Deus. E as famílias estão absorvendo esses conceitos, estão construindo os seus ninhos nos lugares baixos da moralidade. Você já conversou com o seu filho sobre pureza sexual? Ou você está achando que isso não tem problema? Isso é construir a moral familiar no lugar baixo. Você tem conversado com o seu filho, com a sua filha, sobre pureza sexual, sobre virgindade, sobre vontade de Deus? Irmãos, nós como pais precisamos ensinar os nossos filhos, conversar com nossos filhos e prepará-los para enfrentar os desafios desse mundo, porque eles estão se relacionando com outros adolescentes que estão tendo relações sexuais à vontade. Minha filha tem 16 anos, estuda no Colégio Pedro II, lá na Tijuca. Ela disse: pai, de 10 colegas que eu tenho, 6 ou 7 não são mais virgens. Esse é o mundo que os nossos filhos estão vivendo, irmãos. Os seus filhos estão tendo oportunidade de ver revistas pornográficas, sites pornográficos na internet. E nós temos ensinado aos nossos filhos que isso é errado aos olhos de Deus, que isso não faz bem à saúde emocional. Ou estamos deixando as coisas andarem conforme o mundo tem ditado as suas ordens? Irmãos, é preciso que nós construamos nossas famílias, nossos ninhos, nos lugares altos da moral cristã, dos valores cristãos. Mas a águia nos ensina que também devemos construir nossos ninhos na rocha. A rocha, irmãos. E a rocha é Jesus. Amém? Devemos construir os nossos lares, nossas famílias, na rocha eterna que é Jesus. Ou nós estamos construindo os nossos ninhos, nossas famílias, nas areias movediças desse mundo. Quando vem a tempestade, quando vem o vendaval, a Bíblia diz que essas casas que estão construídas sobre a areia não tem nenhuma segurança. Mas quando se constrói uma casa sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, que essa rocha que essa casa permanece firme. Irmãos, é preciso que nós construamos os nossos ninhos, nossas famílias, nos valores altos da moral cristã. Que revistas têm entrado em sua casa? Que revistas? Tenho visto muitos crentes comprando revistas que ensinam coisas terríveis do ponto de vista da ética cristã. Crentes que estão lendo revistas como Nova, Marie Claire, Cláudia, que fala de mulheres que têm experiências sexuais com outras mulheres, que não tem importância atrair o marido. Um dia desse estava passando pela ponte Rio-Niterói, e uma promoção de marketing, uma dessas revistas estava distribuindo números antigos. Parei na casa da minha mãe mora em Niterói, e ali pude ver alguns artigos, e pensei comigo: essa revista não vai entrar lá em casa, nem vai ficar na casa da minha mãe, seu destino é o lixo. Mas tem muitas jovens aí, em nossas igrejas, que estão lendo essas revistas, estão sendo contaminadas por conceitos que não tem nada de palavra de Deus. As nossas adolescentes estão lendo revistas que não tem problema transar antes do casamento, porque as revistas ensinam isso. Não tem problema. O mais importante, sabe o que é que essas revistas dizem? O mais importante que é usar camisinha, não é isso? O mais importante é usar camisinha. O que você tem que fazer, o que o governo diz aí, Fernando Henrique, Ministério da Saúde, na época do governo Fernando Henrique, falava, e o governo atual também está falando, dizendo o seguinte: olha, trair o marido, trair a esposa, não tem problema. O importante é você usar camisinha, preservativo. Foi que o Ministério da Saúde divulgou agora um anúncio de um homem e uma mulher carregando um piano naquele peso e saindo aliviado porque fizeram o exame e deu
negativo, alguma coisa. É isso que o governo está ensinando, irmãos. É isso que essas revistas estão ensinando. É isso que as televisões estão ensinando. É isso que as novelas estão passando e nós, como família, estamos absorvendo tranquilamente. E aí nós estamos construindo os nossos lares, nossos futuros lares, nos lugares muito baixos. Estão se construindo nos lugares movediços. Nós não estamos sendo como águias, construindo nossos ninhos nos lugares altos, sobre a rocha. Irmãos, que nós sejamos famílias como águias, que nós construamos nosso casamento na palavra de Deus, nos valores morais cristãos. Tem muitos casais, pastor, que estão vendo filmes pornográficos. Tem muitos homens comprometidos com a pornografia, com sites de internet, homens cristãos. Mas isso, irmãos, é construir o casamento, a sexualidade, num lugar muito baixo. Num lugar muito baixo. Famílias como águias constroem as suas casas, suas famílias, nos lugares altos, sobre a rocha, que é Jesus. Outra coisa, irmãos, que as águias nos ensinam, está lá no Salmo 103. Mas o texto que mais conhecido é o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías, capítulo 40, é um texto muito conhecido. 40, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Uma vez eu vi uma coisa interessante. Um piloto estava com o seu monomotor, ele estava com o seu aviãozinho antigo. Ele percebeu que um roedor estava fazendo companhia a ele, estava roendo algumas coisas que podiam comprometer a segurança do voo. Ele não podia sair para resolver aquele problema. O que ele fez? Ele alçou o voo, subiu, e lá em cima, o ar rarefeito, aquele roedor morreu. Irmãos, quanto mais nós subimos, quanto mais mantemos comunhão com Deus, menos roedores da nossa família, nosso casamento existem. Aqui a Bíblia diz o seguinte: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se fadigam. A águia nos ensina um processo de renovação. Os irmãos sabiam que de 2 em 2 anos as penas de uma águia se renovam totalmente? De 2 em 2 anos as penas de uma águia se renovam totalmente. E nesse processo de renovação ela adquire novas forças. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Que quando ela troca as suas penas, naquele processo da natureza, da renovação das penas, as suas forças também são renovadas. Irmãos, nós precisamos, como famílias, renovar diariamente as nossas forças. E nós podemos renovar nossas forças, irmãos, mantendo a comunhão com Deus, lendo a palavra de Deus, resgatando uma coisa que está perdida em nossas famílias, que é o culto doméstico. E aqui eu quero falar sobre tradições familiares. Uma família pode renovar muito as suas forças, lendo a palavra de Deus, mantendo comunhão com Deus, porque é Deus que renova as nossas forças. Mas também é preciso que nós, como famílias, cultivemos as tradições familiares que estão sendo esquecidas. O que são tradições familiares? O que são tradições familiares? São aquelas coisas que nós fazemos em família,
que marcam a nossa família. Mas hoje nós estamos perdendo como família algumas coisas. Por exemplo, não sei se está acontecendo aqui em Teresina, mas acontece muito no Rio, as famílias já não almoçam mais juntas, não é isso? É um corre-corre tremendo, e nós não temos mais tempo de almoçar à mesa. Hoje é comida aquilo, não é? É o frango da padaria. O que se fazia nas famílias de antigamente? Domingo era o dia de quê? Era o dia do almoço em família, não é isso? E o que se comia o domingo? Pelo menos lá no Rio de Janeiro, naquela região, o que se comia mais domingo? Vamos ver se é a mesma coisa. O que se comia domingo aqui, em nossas famílias aqui no Piauí? O que era? Hã? O que é? Galinha caipira, macarrão, não era isso? Carne assada, e não era bom? Hoje não estamos fazendo mais isso. Hoje nós vamos a comida daquilo, come-se lá, aí tem que sair logo para dar lugar para outra família, não tem mais um almoço em família. E quantas coisas nós perdemos como famílias quando deixamos de almoçar à mesa? Sabe por quê, irmãos? Não é questão de almoçar, porque na mesa nós podemos passar valores, na mesa nós podemos conversar, na mesa nós podemos agradecer a Deus pelo alimento. Mas hoje estamos perdendo essa tradição familiar. Culto doméstico, não se faz mais culto doméstico em muitas famílias hoje, né? Quantos aqui foram criados tendo culto doméstico em suas famílias? Levante a mão, por favor. Olha só. E era todos os dias, não é isso? E às vezes tinha apelo, coleta de dízimos, ofertas, não é? Mas aquilo não foi bom para vocês? Não foi? Perdemos isso. Ou estamos perdendo. Então, irmãos, é preciso que nós resgatemos essas tradições familiares, passeios em família. Você tem passeado com a sua família? Mas não precisa ir a shopping, não. Pode-se fazer um piquenique com a sua família e ser uma coisa tremendamente positiva para a renovação das forças da sua família. Não se faz mais isso, né, pastor? Hoje um grande passeio das famílias é o quê? É o quê? É shopping, né? Shopping. E se tiver criado uma associação, eu odeio shopping, pode botar o meu nome. Porque, irmãos, shopping é uma coisa que a gente deve ir para comprar, acabou, para passear em shopping. Isso é coisa de São Paulista, né? Tem algum paulista aqui? Tem paulista aqui? Tem não, né? Mas é preciso que nós, como família, saiamos juntos. Casal passeando, de mãos dadas. Fazemos piquenique. Foi feita uma pesquisa, irmão, sabe de uma coisa? Foi feita uma pesquisa com adolescentes, com jovens, adultos. Quais os passeios que mais se lembravam com as suas famílias? Não foram os passeios de pessoas ricas, não foram os passeios a Disney, a Beto Carreiro. Não, foram aqueles piqueniques, foram aquelas pescarias com os pais, com as mães, foram essas coisas simples. Um dia desse uma pessoa chegou para mim: pastor, minha filha tem 16 anos, um dia desse ela disse para mim que o passeio inesquecível da sua vida foi um dia que nós saímos, morávamos em Bangu, no Rio de Janeiro, saíram de Bangu, foram até a Praça 15, quem conhece o Rio de Janeiro, pegaram as barcas, foram até Niterói, nem soltaram. De Niterói voltaram para o Rio. Mas aquela menininha de 7 anos nunca se esquece daquele passeio com seus pais, numa coisa simples que não se gastou mais hoje, que seria R$20, coisas inesquecíveis. Mas nós estamos ficando muito sofisticados, né? Não se faz mais aquele piquenique antigamente que tinha farofa, né? Não era isso? Não tinha? Não tinha?
Hoje as igrejas também não fazem. Piquenique tinha farofa, tinha frango, tinha ovo cozido, macaxeira, não é? Mas não era gostoso? Irmão, isso é tradição familiar. Pastor, são 9 horas, eu estou terminando. Mas, há uns 3 anos atrás, nós fizemos um piquenique no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Nossa família, nossos familiares, nossos parentes, tinham mais ou menos umas 20 pessoas. Domingo de carnaval, não tínhamos retiro, ficamos em Rio de Janeiro, aí fomos fazer um piquenique. As nossas filhas adolescentes tinham 14, outra tinha 12 mais ou menos. Quantos adolescentes nós temos aqui? Levante a mão, adolescentes. Vocês usam a expressão pagar mico? Aqui se usa, né? E a nossa filha, que mico nós estamos pagando? Porque, olha, tinha cesta, tinha churrasqueira, e elas, o que elas fizeram? Se distanciaram, né? Tomaram a dianteira e tomaram, bom, eu não pertenço à família aqui não, eu vou bem mais para frente, porque se eu encontrar alguma coleguinha, eles não vão me identificar com essa família aqui, porque era engradada, era cesta de piquenique. Aí nós chegamos no lugar e fizemos aquela roda, né? Pensa que elas estavam por perto? Não, estavam sempre longe assim. Aí a fome bateu, aí começamos a tirar, né, arroz, fizemos churrasquinho, teve gente que levou frango, né? Olha, mais ou menos umas 20 pessoas, 25 pessoas, porque eram uns 3 parentes, 3 cunhados, mais com cunhado, deu mais ou menos, sem brincadeira, umas 20, 25 pessoas. Aí a fome bateu, elas começaram a chegar, né? Chegar, tal. Aí quem aparece naquele exato momento? Quem? A reportagem do SBT. O SBT estava fazendo reportagem, domingo no Rio, programa do Carioca, no domingo de manhã no Rio. Aí fazendo filmagem de gente que caminhava, gente na praia. Aí ela fala assim, que mico nós estamos pagando. Minhas colegas vão ver isso na televisão. Filmaram. A sorte dela é a seguinte, à noite chegamos em casa, e o SBT, naquele programa regional, né? O domingo do Carioca foi de praia, de caminhada, e algumas famílias aproveitaram e fizeram piquenique. Só que, para a sorte delas, eles focaram assim um pouco distante, só nós mesmo que percebíamos que éramos nós. Mas pergunte para elas se aquilo ficou guardado, se aquilo não foi bom para elas. Quando a gente lembra dessa história, a gente ri a beça. Isso é tradição familiar, irmãos. Isso é que marca a família, isso que renova as forças da família. É a família chegar junta para a igreja. Mas hoje não, né, pastor? Hoje o marido chega primeiro, a esposa chega depois, os filhos chegam depois. Não se chega mais como família à igreja. Isso é tradição familiar. A família chegar junto à igreja, para o culto. E aí a mulher vai na frente, o homem vai atrás, né? Não dá as mãos. Não se chega mais aquela família como família para cultuar o Senhor. Isso é tradição familiar. Fazer faxina da casa também é tradição familiar. O sábado não era o dia da faxina? Não era? E não era bom? Era bom. Era bom. Porque isso, a família trabalhava como equipe. Como um time. Para terminar, irmãos, vamos lá em Ezequiel capítulo 17, versículo 3. Ezequiel capítulo 17, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 17, versículo 3. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor, uma grande águia, com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem, de cores variadas, veio ao Líbano. Aqui o profeta está usando a beleza de uma águia. E segundo o especialista, a águia mais bela é a águia real, que vive na Escócia. É a mais bela águia, tipo de águias que existe no mundo. E lendo esse texto, pensando sobre isso, eu perguntei a mim mesmo, o que faz uma família ser bonita?
O que faz uma família ser bonita? Sabe o que faz que a família seja uma família bonita? É uma família que mora numa casa bonita? Não. Que anda num carro bonito? Que anda com roupas bonitas? Não necessariamente, irmãos. Um dia desse eu fui pregar numa cidade aqui no Nordeste. E me levaram para conhecer a casa de uma família que os irmãos conhecem, que tem história de assassinato, história de tantas coisas horríveis, até mesmo para o país. Casa bonita, casa bela, mas que família! Não tem nada para imitar. Irmãos, o que faz uma família ser bonita, irmãos, não é onde essa família mora, não é o tipo de roupa que essa família tem, não é o tipo de carro que essa família tem. O que faz uma família ser bonita é quando essa família cultiva na sua vida familiar, no dia a dia da família, o fruto do Espírito, que é bondade, que é longanimidade, que é paciência, amor, fé. Quando uma família cultiva o fruto do Espírito, essa família se torna uma família bonita, se torna um casal bonito. Quando o casal vive o fruto do Espírito no casamento, que é amor, longanimidade, paciência, mansidão. Os irmãos já perceberam que nós somos pacientes com todo mundo, mas às vezes não somos pacientes com o nosso cônjuge, não é isso? Às vezes nós somos uma seda para o chefe, mas em casa nós somos um pitbull, né? Somos um pitbull. Na igreja somos cordeiros, mas em casa tratamos mal a esposa, tratamos mal o marido, tratamos mal os nossos filhos, nossos pais. É preciso, irmão, que nós sejamos pacientes, longânimos, na igreja, na escola, no trabalho. Não, mas temos que ser longânimos, pacientes, mansidão no trabalho, porque senão vamos perder o emprego, não é isso? Casamento já está conquistado mesmo, mas você tem que esquecer, tem que se lembrar o seguinte, que todo dia nós temos que conquistar a nossa esposa. Todo dia nós temos que conquistar o nosso esposo. Eu conheço casais que estão tendo problemas, sabe por quê? Porque acham que se casaram não precisa mais. Não precisa mais de elogio, não precisa mais de carinho, não precisa mais de abraço, não precisa mais de andar de mãos dadas, não precisa mais de romantismo, não precisa, está casado. Lê do engano. Uma família bonita, quando ela tem Cristo, quando ela tem o fruto do Espírito, quando há amor, bondade, fé, longanimidade, paciência, mansidão, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre marido e mulher, esposo e marido. É isso que faz uma família, de forma, irmãos, que quando nós passamos como família, os nossos vizinhos possam dizer, ali vai uma família bonita. Ali vai uma família bonita. Certa vez, um professor de uma universidade em Boston estava falando sobre cristianismo. E um aluno perguntou, professor, qual é a sua definição de cristianismo? Com isso eu encerro a minha palavra. Qual é a sua definição de cristianismo, professor? E a janela estava aberta. E naquele exato momento que aquele aluno fez aquela pergunta, estava passando um santo homem de Deus, conhecido por todos. O aluno perguntou, professor, qual a sua definição de cristianismo? O professor apontou, todos olharam e disse, ali vai Phillips Brooks, um santo homem de Deus. O mundo, irmãos, está perguntando, o que é uma família cristã? O que vem a ser uma família cristã? Nós podemos ter livros, compêndios, mas a melhor definição deve ser a nossa família. Ali vai um marido que ama a esposa,
Ali vai uma esposa que é submissa ao marido. Ali vai um pai que educa os seus filhos com amor. Ali vai um filho que honra o seu pai, que obedece ao seu pai. Ali vai uma família cristã. É isso que nós vamos impressionar o mundo, irmãos. É isso que nós vamos ganhar os nossos vizinhos para Cristo, mostrando para nós, para esse mundo, que não acredita mais em família, que não acredita em casamento, que nós somos uma família cristã, nós somos casais cristãos, casais que têm a Bíblia como manual, famílias como águias, que constroem os seus ninhos nos lugares altos, sobre a rocha, famílias que levam seus filhos a serem filhos livres, autônomos, famílias belas, famílias que renovam as suas forças no Senhor, na palavra de Deus e nas tradições familiares. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos famílias como águias. Amém? Eu gostaria que os irmãos estivessem orando e fazendo a seguinte pergunta: à luz da mensagem, o que eu preciso fazer para melhorar a minha família? Sabe, irmãos, muitas vezes nós sempre falamos o outro que tem que fazer, o outro que tem que mudar, mas a pergunta é essa: o que eu devo fazer para melhorar a minha família? Então, quando nós estamos ouvindo uma música ali, eu gostaria que você fizesse essa pergunta diante de Deus: o que eu posso fazer para melhorar a minha família? O que eu devo mudar? Ali tem um livro, Se Eu Começasse a Minha Família, temos muitos livros ali. Tem um livro chamado Se Eu Começasse a Minha Família de Novo. Ele diz o seguinte: se eu começasse a minha família de novo, eu pararia de orar mais, pararia de orar pelos meus filhos, pela minha esposa, e oraria mais por mim mesmo, porque muitas das coisas eu que tinha que mudar, não era o outro. O que você pergunta agora diante de Deus? Faça um inventário. A partir de hoje, o que eu posso melhorar no meu casamento, à luz da mensagem? A partir de hoje, o que eu posso melhorar como pai, como mãe? A partir de hoje, o que eu posso mudar como membro da minha família, para que seja uma família mais bonita, uma definição de família cristã? Esteja perguntando isso diante de Deus. Responda isso. Deixa Deus falar o seu coração. Deixa Deus falar. O que você está fazendo que esteja construindo o seu lar num lugar muito baixo? O que você pode tirar? Você está sendo como a águia, construindo o seu ninho no lugar alto. Está sendo como o corvo, está alimentando o lixo, fazendo um ninho com coisas do lixo, do lixão. Os corvos fazem isso. Se alimentam, constroem os seus ninhos com coisas podres, o lixo da vida. Águias ou corvos? Pergunte-se isso diante de Deus. Deixa Deus falar o seu coração agora. Deixa Deus falar a sua vida agora, para que a partir de hoje você possa contribuir para que a sua família seja melhor. Esteja nesses momentos perguntando a Deus, Deus falar o seu coração. Não vou falar mais, deixa Deus falar agora o seu coração.